Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 52. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para as anotações. Sempre reforço aqui com vocês, é importante que vocês tenham essas anotações para que possam responder as atividades e fazer o exercício de fixar o conteúdo também. Então, não deixem de ter em mãos os materiais. Hoje, na próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre uma temática chamada cartografia social. Talvez vocês já tenham ouvido falar em algum momento, até no ano passado ou em algum momento anterior. Mas hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Eu vou explicar bem certinho tudo o que é e o que envolve para vocês, ok? E o objetivo da aula é explicar o que é a cartografia social e a sua participação nas comunidades. Então, vamos entender o que é esse conceito. Primeiro, a gente precisa começar a partir de algum ponto, né? Então, todos os mapas, eles são uma abstração do mundo e são elaborados, então, sempre a partir de algum ponto de vista. Na história das representações espaciais, os mapas começaram não por acaso como ficção, um meio de pensar o mundo a partir da crença e dos mitos, e não a partir da geografia. Então, bem no começo ali, né, em que o homem começou a explorar de fato o espaço e a registrar, os mapas eram feitos então a partir, são até hoje feitos a partir de um ponto de vista. Então, o que eu quero representar naquele papel. Só que à época, quando não se conhecia, não se tinha o conhecimento científico que se tem hoje. Então, muito dos fenômenos naturais, fenômenos meteorológicos, ou seja, coisas que as pessoas não sabiam explicar, eram atribuídas a lendas, mitos, crenças. Então, isso era refletido também nos mapas, A gente vê isso principalmente em relação aos oceanos, locais em que, às vezes, criaturas diferentes apareciam ali, elas eram representadas. Então, é um local que um navio afundava muito, um local em que existia muita tempestade. Tudo isso era atribuído, então, a alguma criatura, do mar. E isso era refletido, então, nos mapas também. Foi através de um longo processo de observação do mundo, da elaboração de experiências e instrumentos, então, ou seja, a ciência avançando, ela testando, então, tudo o que estava acontecendo, e o conhecimento foi crescendo, então, e a partir disso, a gente pôde, então, ter deixou de lado essa questão dos mitos, o que não podia ser explicado, passou a ser explicado, e os mapas foram se tornando mais objetivos. O imaginário cartográfico e as representações do território passaram, então, a representar, a recortar o real, a descrever um trecho, um pedaço ali do que realmente é. Definir e, simbolicamente, possuir aquele pedaço de terra, aquele território ali, estava no mapa, que pertencia a tal país, pertencia a tal, então, isso passou a ter um poder de posse de quem possuía, então, aquele mapa, aquele território. A serviço do Estado, sempre lembrando do Estado ali com letra maiúscula, países soberanos ali, os mapas foram elaborados para facilitar e legitimar as conquistas, definir o Estado como uma entidade espacial, assim como para construir nacionalismos. Ou seja, os mapas eles foram utilizados para legitimar realmente a conquista de novos territórios. E a partir daquele momento estava registrado ali em um mapa que tal território pertencia a tal nação. Então aqui, por exemplo, um mapa do Brasil, um dos primeiros mapas que a gente tem no Brasil, legitimando então o pertencimento dessas terras à coroa portuguesa. Os cartógrafos, então, os que dominam a ciência ali de elaboração dos mapas, ajudaram igualmente a produzir o espaço social desenvolvido. Os mapas, nesse contexto, possuem outras finalidades, como, por exemplo, o zoneamento, a gestão, a utilização de recursos naturais. Os mapas eles são utilizados
para recortes, né, e para assegurar, então, determinadas finalidades, determinadas temáticas. Os primeiros mapas de constituição dos estados tiveram a ver com penetração e orientação, identificação das rotas para o interior. Então, primeiro, né, se identificava, né, os locais para que se pudesse penetrar e explorar cada vez mais para o interior. E existiam, então, pontos de referência que eram considerados críticos ao longo dessas rotas. E a colocação de símbolos que sugerem a existência de riquezas. Então, todos esses pontos estavam elencados aqui no mapa. Aqui, por exemplo, nesse mapa aqui do Brasil, ó, do nosso litoral, a gente tem os indígenas, a gente tem a questão da fauna e da flora também representada. Então, pontos estratégicos de riquezas, né, que são sugeridos aqui nos mapas. E aqui a intenção da penetração para o interior, né, não só a exploração do litoral, que já estava mais consolidada, mas a exploração do interior, do restante do território. Uma segunda vertente da produção cartográfica é a territorialização ou a delimitação do traçado do estado. Então, até onde vai o território, qual o alcance dele, quais as fronteiras, assim como a definição de propriedade dentro deles. Então, dentro daquela fronteira, né, o que pertence a quem ali? E uma terceira tarefa do mapeamento é a criação de jurisdições administrativas. Então, é o que pertence a quem, mas quem vai administrar tudo isso aqui? E os seus domínios. Um quarto tipo de mapa, é o mapa de zoneamento, prescreve utilizações para o território, né? Ou seja, o mapa de zoneamento é mais utilizado hoje em dia, né? A gente tem, por exemplo, aqui em São Bento, existe um mapa do zoneamento, né, que mostra, então, cada bairro e para que cada região ela é utilizada e ela pode ser utilizada. Então, as utilizações do território. Isso é um mapa de zoneamento. Ele mostra o que ou o que não pode ter naquela área, naquela região. Dentro desse esquema, cada tipo de mapa teria uma função específica e cada função estaria associada a uma fase diferente, né, da formação do então Estado, né, daquele país, do Estado Nacional. Então, primeiro, como a gente viu aqui, a exploração, né, e a demarcação das riquezas. Depois a gente tem a definição das fronteiras. Depois a gente tem a questão da administração. E, por fim, os zoneamentos. Então, para que vai ser utilizado cada ponto ali, cada região que foi colocada no mapa. Dentro desse esquema, cada tipo de mapa tem uma função específica, né? E, então, cada um estaria associado. Foi, né, o que eu falei ali anteriormente. Aqui a gente tem um mapa representativo, ó, da América, né? Então, a América do Diego Ribeiro. Foi elaborado ali em 1529, esse mapa aqui. Então, mostra aqui, ó, América do Norte, América Central, América do Sul aqui, mas é só mais a questão do litoral voltado à vertente atlântica aqui, né? O mapa original, a representação original desse mapa aqui, está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Aqui eu deixo para vocês como sugestão aqui um material extra, tá? É um site com mapas que fazem parte da história do Brasil, mapas importantes. Então, esses que a gente viu, ó, por exemplo, esse aqui, ó, traz o Brasil, né? Aqui, ó, Terra Brasília, aqui, então, mapas que contam, né, trazem a história do Brasil. Deixo como material extra aqui para vocês verificarem, né, a utilização desses pontos que nós vimos, desses 4 pontos ali. Vocês conseguem dar uma explorada e verificar nesses mapas aqui. A ampliação dos espaços e a diversificação das formas da representação espacial deram lugar, então, à constituição de um verdadeiro campo de representações da cartografia. Então, se abre um leque, né, para a cartografia. Mas, embora seja com frequência apresentado como o enunciado que relata o real, o mapa não deixa de ser um enunciado performático, que diz algo sobre o real e sobre esse produz efeito. O que quer dizer isso, professora? Não entendi. O mapa, ele é um recorte do real. Quando nós temos um mapa, nós temos ali representado em uma escala menor
uma superfície que realmente existe em terra. O que nós fazemos então com esse mapa? Nós estudamos, exploramos, vemos o que pode ou não pode ser feito. Então, ele se torna um objeto de estudo, né? Alguma coisa performática ali. E, a partir desses estudos, do que a gente for fazer ali com aquele mapa, a gente pode transferir isso para o real. Então, ele é um recorte do real, que ao ser estudado, ao ser trabalhado, ele vai produzir efeitos sobre o real. Um mapa ali de zoneamento, por exemplo. A gente pega uma determinada região, um bairro, né, aquele mapa vai estar representando realmente aquele bairro, a estrutura daquele bairro. O que a gente pode mudar aqui? O que a gente pode melhorar, né? De que forma a gente pode trabalhar isso aqui? Agora aquela rua ali não pode mais ter prédios acima de 4 andares. Aquela rua ali não pode mais ter determinado tipo de comércio, só pode ter loja, só pode ter padaria ou mercado. Isso é trabalhar mapa de zoneamento. Então, o que eu fiz ali, o trabalho que eu fiz sobre aquele recorte, agora eu vou transpor de novo para o real. Então, essas são as relações, né, entre o mapa, entre o real e o mapa. É nesse contexto que na série historicamente diversa de modalidades de mapa, as práticas de mapeamento ali das práticas, a gente tem mapas administrativos, mapas de desenvolvimento, zoneamento, penetração, né? Tudo, dentre todos os mapas que a gente tem, a tipologia dos mapas, surgem então os mapas participativos ou então o mapeamento social. Então, o que é essa cartografia, esse mapeamento social? Diversas iniciativas de mapeamento se propõem a incluir populações locais no processo de produção desses mapas. Isso começou a ser disseminado a partir dos anos 90. Essas práticas, elas envolvem instituições, né, outros locais, envolvem as comunidades que têm interesse sobre aquela região e vão ter entidades que vão trabalhar com essas comunidades. A exemplo de ONGs, organizações indígenas, organismos do próprio governo, né, multilaterais, particulares do governo, organismos internacionais, fundações privadas, universidades. Então, vários locais, vários órgãos e organismos, eles podem estar ali trabalhando com aquela comunidade na produção de mapas. Utilizando-se de várias terminologias, né, essas atividades são reconhecidas no debate internacional como que uma iniciativa de mapeamento participativo. Então, vamos entender agora o que é isso. O mapeamento participativo é aquele que reconhece o conhecimento espacial e ambiental da população local e insere esse conhecimento e essa população em modelos, né, de conhecimento, no caso, os mapas. Ou seja, a cartografia social é hoje vista como uma nova ferramenta utilizada no planejamento e na transformação social. Ela é fundamentada numa investigação e participação ali daquela comunidade e no desenvolvimento local. Os grupos sociais, então, aquele grupo ali, aquela comunidade, eles são os autores dos mapas. Todo o processo de representação e construção do conhecimento daqueles territórios é feito em coletividade, ou seja, aquela população participa ativamente com o seu conhecimento na construção de um mapa. E para que eles vão utilizar esse mapa? Qual que é a finalidade? É isso que a gente vai descobrir. Então, quero que fique claro aqui para vocês que a cartografia social é a participação de grupos, né? No caso ali, grupos sociais, os agentes ali de uma comunidade, elaborando mapas que vai ter uma finalidade específica para eles. A cartografia social permite essas comunidades desenhar, né, com a ajuda dos profissionais que a gente viu, as ONGs, universidades, o próprio Estado, organismos internacionais, né? Então, aquelas comunidades vão desenhar, vão representar o mapa, né, dos territórios que eles ocupam. Esse tipo de mapeamento geralmente envolve populações tradicionais.
E é um instrumento utilizado para quê? Fazer valer os direitos daquele grupo ali frente a problemas, né, a empreendimentos, problemas relacionados à grilagem, no caso ali, ocupação, né, das terras que sempre foram daquelas determinadas comunidades. O que são as comunidades tradicionais? Os indígenas, os quilombolas, os extrativistas, povos que usam a natureza ali como uma fonte de recursos e de sobrevivência. Então, esses povos, eles trabalham em conjunto com, né, esses profissionais, elaborando mapas ali. Uma pessoa mais idosa, né, vai falar quando, né, quando eu era jovem ou determinado ano, era assim a configuração aqui no nosso território. Hoje está assim, então nós perdemos território, nós ganhamos território, a nossa fronteira ela foi diminuída, a nossa fronteira ela foi jogada para a esquerda, para a direita, enfim. Vai mostrar essa configuração, vai trabalhar, vai elaborar um mapa para mostrar problemas que possam estar relacionados ali a um contexto. Em vez de informações técnicas, esses mapas eles são construídos de uma forma participativa e apresentam o cotidiano daquela comunidade e eles vão ser traduzidos, né, essas informações vão ser traduzidas de uma forma mais simples e acessível. Então, nesses mapas são colocados o quê? Roça, rios, lagos, equipamentos sociais, ali no caso escolas, enfim, né? Como unidades de saúde, ali escolas e outros elementos daquela população ali que está envolvida na elaboração do mapa. Então, eles vão mostrar o que tem, o que tinha e o que não tem mais, né? O que modificou, então vai ser mostrado ali na construção desse mapa. Compreende-se que uma mesma população tem a capacidade de produzir diversos mapas em diferentes momentos históricos, né? Que foi o que eu comentei com vocês ali agora. Esses mapas, eles são dinâmicos e mostram, então, a luta desses movimentos ali para se manter naquele espaço, né? Para garantir ali o seu espaço de sobrevivência. No Brasil, como que funciona essa questão da cartografia social? Em território brasileiro, o uso dessa cartografia social, ele é de forma significativa, né, em relação a ali, essas comunidades tradicionais, principalmente na região amazônica, onde, né, aqui no Brasil surgiram os primeiros trabalhos em relação a esse tipo de mapeamento, né. Isso se expandiu, então, para algumas outras regiões, né, como estratégia para afirmar os direitos territoriais desses povos ali nativos, desses povos que precisam, né, desse trabalho. Existem vários exemplos, né, dentro ali dessas políticas públicas e sociais com relação ao mapeamento participativo. A gente tem, então, as comunidades ali, quilombolas, pesqueiras, extrativistas, de periferias, que se utilizam, então, dessa técnica para ilustrar, então, onde e como está o seu território. Dentro do território brasileiro, então, o primeiro trabalho que traz, então, essa questão da cartografia social foi desenvolvido na Amazônia através de um projeto chamado Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, e foi coordenado, então, pelo Alfredo Wagner. Em relação a isso, eu deixo aqui 2 materiais extras para vocês também. Aqui, ó, a gente tem os mapas desenvolvidos, né, elaborados por esse projeto aqui. E aqui tem um vídeo que mostra os caiçaras, que são, então, os pescadores ali, o pessoal que vive, né, da pesca, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde eles, né, esses povos, destacam a importância dessa cartografia social para a defesa dos seus territórios, né? Porque eles já estavam ali, eles se utilizam da natureza como fonte de recursos, né, como eu já comentei com vocês, e utilizam-se então dessa técnica da cartografia social para legitimar o local onde eles vivem e sobrevivem. E para essa aula é isso, pessoal. Então não deixem de fazer as atividades, não deixem de dar uma conferida também no material extra. Isso sempre enriquece, traz mais informações, né, além disso que a gente está conversando. E nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!